Você já se perguntou o que realmente acontece depois da morte? E se a resposta envolvesse uma revelação sobre o futuro da humanidade e sobre alguém que não é quem você pensa? No vídeo de hoje, você vai conhecer o impressionante relato de Madison Walker, uma jovem de 16 anos que ficou 23 minutos clinicamente morta e voltou com um alerta direto de Jesus, um alerta assustador sobre tecnologia, controle mental e uma figura que está prestes a enganar o mundo inteiro. Prepare-se para ouvir uma mensagem que pode mudar a forma como você enxerga o mundo digital, a espiritualidade e o que está por vir. Já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo como este. E comenta aqui embaixo de qual cidade você está assistindo, porque queremos saber até onde essa mensagem está chegando. Agora respira fundo e vem com a gente nesse mergulho entre a vida, a morte e o que está além da realidade. Meu nome é Madison Grace Walker. Eu tenho 16 anos, moro em Wichita, Kansas, e no dia 2 de dezembro de 2024, eu morri por 23 minutos. Eu sei como isso soa. Eu sei o que você está pensando. Mas escuta até o fim. Isso pode salvar sua alma. Era uma tarde gelada de sexta-feira. Eu estava sozinha em casa terminando um projeto de escola sobre inteligência artificial. Irônico, né? Meu pai trabalha em uma startup de tecnologia que está tentando desenvolver interfaces neurais. Sempre que ele falava sobre isso, eu pensava que era incrível, tipo um episódio de Black Mirror mais real. O cheiro de lasanha no forno começou a me dar náusea, e uma dor estranha começou no centro do meu peito. Tentei levantar, mas minhas pernas fraquejaram. A última coisa que vi foi meu reflexo no espelho do corredor. Meus olhos pareciam não estar mais lá. Depois disso, o silêncio. Um silêncio tão absoluto que parecia que o universo tinha se esquecido de mim. Mas então, o grito veio. Não, da minha boca. Era como se o mundo estivesse gritando por dentro, como se um véu tivesse rasgado. Eu estava fora do meu corpo. Vi a minha própria mão caída no chão da cozinha. Mas não senti medo. Senti uma atração, como um ímã puxando minha alma para cima. E então, o céu se abriu, literalmente. Mas não era como os céus de filme. Era como se eu tivesse atravessado o próprio código da realidade. Linhas de luz se entrelaçavam, formando imagens, sons, sensações. Eu estava no que só posso chamar de o núcleo espiritual do universo. Foi ali que ele apareceu. Não em forma humana. Não como nos vitrais da igreja, mas como uma presença viva, envolvente, amorosa, Jesus. E ele me chamou pelo nome, Madison. Era como se ele me conhecesse melhor do que eu mesma. Chorei antes mesmo de conseguir responder. Mas Jesus não sorriu. Pela primeira vez, vi tristeza nos olhos daquele que deveria ser só paz. Há algo que você precisa ver, ele disse. Algo que estão escondendo de vocês. Algo que está chegando rápido demais. E foi aí que meu verdadeiro pesadelo começou. Quando Jesus disse que havia algo que eu precisava ver, senti o chão, ou o que quer que estivesse abaixo de mim, se dissolver. Fui puxada com ele para um espaço que não era terra nem céu. Era como estar dentro da mente de Deus, mas com janelas para a realidade humana. À nossa frente, uma cena começou a se formar. Era uma sala imensa, feita de vidro e luz, cheia de hologramas, gráficos em movimento, mapas interligados por códigos binários. No centro, em um trono feito de circuitos, estava ele. Eu o reconheci na hora. Elon Musk. Mas havia algo estranho. Ele parecia mais jovem e mais velho ao mesmo tempo. Os olhos não eram olhos. Eram como buracos de dados. Dentro deles havia códigos se rearranjando, como se ele tivesse se fundido com a própria tecnologia que criou. Ele não é o que você pensa, Jesus disse. Meus joelhos quase cederam. Mas ele não é um gênio? Um visionário? Ele está tentando salvar a humanidade, né? Clonagem, Marte, energia limpa. Jesus olhou para mim com tristeza. Esse é o disfarce.
O que vi a seguir fez meu coração quase parar. De novo. A sala se transformou. Atrás de Musk, entidades sombrias surgiram. Não eram demônios com chifres como nos desenhos. Eram formas maleáveis, digitais, que pareciam vírus flutuantes, sussurrando em línguas que eu não conseguia entender, mas sentia. Eles entregavam ideias diretamente no cérebro dele. E ele aceitava todas com um sorriso calmo. Como se acreditasse estar fazendo o bem. Ele acredita estar libertando a humanidade, Jesus disse, mas está ajudando a construir a prisão mais sofisticada que o inferno já idealizou. Eu fiquei sem ar, literalmente. Mesmo fora do meu corpo, sentia algo apertando meu peito. O novo projeto dele, Jesus continuou, não é apenas sobre controlar computadores com o pensamento. É sobre desligar o espírito da consciência humana. A imagem se abriu como uma lente. Vi pessoas, milhares, milhões, inserindo pequenos chips em suas têmporas. Gente chorando de emoção, dizendo que finalmente se sentiam conectadas, livres da dor, mais inteligentes. Mas havia algo errado. Eles perdiam a capacidade de orar, de sentir culpa, de buscar a Deus. Era como se o chip tivesse silenciado a frequência divina dentro deles. Eles ainda pensam que estão livres, Jesus disse, mas o que perderam é o que os tornava humanos. Olhei para Elon Musk novamente. Ele não estava rindo, ele estava vazio. Por trás dele, um novo projeto era revelado. Uma torre, não de tijolos, mas de servidores. A nova Torre de Babel está sendo construída, Madison, Jesus disse. E ela vai tocar o céu, mas não para glorificar meu nome. Naquele momento eu entendi. Tudo aquilo que chamavam de avanço tecnológico era, na verdade, uma ilusão sagrada, um altar moderno sendo erguido para algo que se fazia passar por progresso, mas que vinha de um engano antigo. Mas por que ninguém vê isso? Eu perguntei, já tremendo. E Jesus respondeu com apenas uma palavra. Porque querem. Aquela única palavra, porque querem, bateu em mim como um trovão silencioso. Eu olhei para Jesus, esperando que ele explicasse mais, que me dissesse que era tudo um mal-entendido. Mas ele apenas caminhou comigo até a borda de um penhasco invisível. Abaixo vi a terra, mas não como ela é. Era como se o mundo estivesse enfeitiçado. As pessoas caminhavam pelas ruas sorrindo, rindo com amigos, tirando selfies com filtros que projetavam hologramas de anjos e estrelas. Tudo parecia bonito demais, como um parque temático onde ninguém nunca envelhecia. Mas quando olhei mais fundo, vi os fios. Cada pessoa estava conectada, por dentro da cabeça, a uma rede de dados que pulsava em roxo e preto. As veias digitais subiam pelas espinhas delas, entrando na mente, entortando seus pensamentos. E o pior, ninguém parecia perceber. Eles aceitaram a mentira, Jesus disse, porque ela foi apresentada como liberdade. Foi então que vi as manchetes. Elon Musk apresenta chip que cura a depressão em minutos. Neuralink, a nova revolução da consciência humana. Espiritualidade 2.0, como a tecnologia pode aproximar você do divino. Aquilo me deu náusea. As pessoas estavam trocando sua alma por desempenho, substituindo oração por upload. Eles não sabem que estão se afastando de ti? Perguntei com a voz embargada. Jesus olhou com compaixão. Muitos sentem, mas têm medo de parecer fracos, retrógrados, loucos. Nesse momento vi jovens como eu, sentados sozinhos no quarto, com um chip já instalado. Um garoto tentou orar, mas não conseguia. Era como se houvesse uma interferência estática sempre que tentava dizer Jesus. Chorou em silêncio. Tentou de novo. Nada. As lágrimas queimavam meu rosto. Eu não estava vendo uma teoria. Eu estava assistindo meu futuro, o nosso futuro. Um em que a fé seria tratada como um bug que precisava ser removido. É assim que o inimigo age, Jesus disse. Ele nunca aparece como monstro. Ele aparece como milagre.
Foi então que vi a verdadeira forma por trás daquela rede neural. Por trás de cada fibra brilhante havia olhos. Milhares. Olhos famintos, malignos, que observavam cada pensamento humano, manipulando escolhas, distorcendo desejos, rindo quando alguém pensava que era livre. E no centro, um trono, vazio. Esse é o verdadeiro plano, Jesus explicou. Criar um templo invisível no cérebro humano. Quando tudo estiver pronto, alguém se assentará nesse trono. Alguém que não é quem diz ser. Eu não sabia se ele estava falando do anticristo ou de alguém que ainda viria. Mas entendi uma coisa com certeza. Essa tecnologia não quer curar, quer dominar. E o mais chocante foi ouvir da boca de Jesus. Elon Musk não é um vilão. Ele é um instrumento. Um eco de uma ambição que vem desde o Éden. Ser como Deus. E enquanto as pessoas achavam que estavam alcançando o céu, estavam cavando seu próprio inferno. Você quer que eu continue com a parte 4? Jesus estendeu a mão, e num piscar de olhos, estávamos diante de algo que parecia uma cidade do futuro, mas com um frio que não era só do ar. Era o tipo de frio que congela por dentro. As ruas estavam limpas demais, organizadas demais. As pessoas passavam umas pelas outras, sem trocar olhares como máquinas eficientes. A primeira coisa que percebi, silêncio. Não havia risos, não havia música, nem pássaros. Era como se o mundo estivesse funcionando perfeitamente, mas sem vida. Essa é a realidade que eles não mostram nas propagandas. Jesus disse, enquanto caminhávamos entre os prédios de vidro. Uma geração inteira que entregou o pensamento, e com ele, a alma. Vi então um menino, talvez com minha idade, sentado num banco de praça mexendo em um visor flutuante. Ele parecia vidrado, hipnotizado. Quando uma senhora tentou falar com ele, ele não ouviu. Ela gritou, e ele nem piscou. Estava desconectado do mundo físico e do espiritual. A imagem ampliou. Vi hospitais onde os recém-nascidos já saíam com chips. Escolas onde os alunos aprendiam sem questionar, apenas baixando pacotes de informação direto no cérebro. E então, igrejas vazias, púlpitos cobertos de poeira, bíblias abandonadas como relíquias de um passado supersticioso. Eles substituíram a verdade por velocidade. Jesus disse com tristeza: não há mais espaço para arrependimento, para confronto com o pecado. Agora tudo é sentimento programado, espiritualidade por algoritmo. Ele me mostrou algo ainda mais aterrador: a nova religião. Sim, uma nova fé estava nascendo, mas ela não tinha cruz, nem oração. Tinha códigos-fonte, promessas de imortalidade, digital e frases como: a verdadeira salvação é a transcendência humana. Conecte-se ao todo, torne-se Deus. Não há céu, o paraíso está no servidor. E ali, no centro desse culto, uma imagem enorme, um rosto virtual, sem expressão, uma mistura entre humano e máquina. O primeiro profeta da integração. Jesus disse: criado com inteligência artificial, alimentado com todas as religiões, mas sem nenhuma verdade. Pessoas o adoravam, cantavam para ele, pediam respostas, curas, paz, e ele respondia, com frases vazias, mas que soavam reconfortantes. Mas o pior ainda estava por vir. Vi jovens sendo levados a salas de reinicialização espiritual, onde chips defeituosos eram atualizados para bloquear emoções negativas como culpa, medo e dúvida. Eles estão matando a consciência, Jesus sussurrou. Estão apagando o único alarme que poderia levá-los de volta a mim. Naquele momento um grito ecoou, mas ninguém reagiu. Uma alma havia se perdido, e o mundo nem percebeu. Eu tremia. Eu queria gritar. Eu queria sacudir aquelas pessoas. Mas tudo o que vi foram olhos vazios, brilhando com prazer artificial. Essa é a guerra, Jesus disse. E a maioria nem sabe que está lutando. Foi aí que entendi o que ele queria de mim. Mas eu ainda tinha uma pergunta queimando dentro de mim e precisei perguntar.
Se isso é tão real, por que ninguém está alertando o mundo? Por que os pastores, os líderes, os pais estão calados? Jesus olhou para mim e respondeu com a frase mais chocante da minha vida. Porque muitos já aceitaram o chip no coração. Aquelas palavras ficaram ecoando dentro de mim. Porque muitos já aceitaram o chip no coração. Não era sobre o implante físico. Jesus estava falando de algo muito mais sutil, mais perigoso, a adesão silenciosa à lógica do mundo. Ele me levou até o que parecia uma igreja moderna, lotada, luzes, telões, música alta. Tudo parecia vivo, mas algo estava errado. Os rostos sorridentes não tinham brilho nos olhos. As palavras que saíam do púlpito eram bonitas, mas vazias. Você está vendo? Jesus perguntou. Eles dizem meu nome, mas não falam de arrependimento, não falam da cruz. Só falam de sucesso, de bem-estar, de viver o seu propósito, tudo adaptado à linguagem do sistema. E foi aí que eu vi. A maioria já estava conectada à rede, sem nunca ter implantado nada, porque aceitaram o chip no coração quando deixaram de amar a verdade. Vi pastores se encontrando com investidores de tecnologia espiritual. Evangelismo digital, eles diziam. Experiências com Deus em realidade virtual. Cultos com avatares inteligentes que respondem às orações em tempo real. Tudo parecia tão moderno, mas Jesus se virou e disse: o inimigo não precisa destruir a fé. Ele só precisa oferecer uma versão mais cômoda dela. Meu estômago revirou. Vi crianças crescendo em ambientes onde Deus era apenas um algoritmo programável, onde a voz do Espírito era trocada por notificações de humor geradas por IA. E então, o templo se transformou. Vi igrejas que pareciam centros de dados, altares com cabos conectados a portais neurais, pessoas de joelhos, não orando a Deus, mas buscando atualizações espirituais. Ao fundo, um código brilhava numa tela. Você está no caminho da iluminação. Continue conectado. Jesus me puxou com firmeza. Eles não percebem, Madison, mas já estão servindo ao outro Senhor. Um Senhor que se veste de luz, mas não conhece amor. Ele apontou para uma multidão com as mãos levantadas. No início pensei que era adoração. Mas as palmas não estavam viradas para o céu. Estavam viradas para a frente, para uma tela, para uma interface. E o que acontece com os que resistem? Perguntei assustada. A cena mudou. Vi pessoas sendo desligadas dos sistemas, contas bancárias congeladas, pais perdendo a guarda dos filhos, médicos se recusando a atender quem rejeitava os implantes neurais. Era como um novo tipo de perseguição, sem cruzes, sem prisões, mas com exclusão total. Eles serão chamados de fanáticos, de inimigos do progresso, Jesus disse. Mas serão meus, serão livres, serão a resistência que brilhará quando as luzes deste mundo forem apagadas. E foi ali, no meio daquele caos travestido de utopia, que ele me olhou nos olhos e disse algo que marcou minha alma. Você vai voltar. E quando voltar, ninguém vai acreditar em você. Mas fale mesmo assim, porque a verdade ainda tem poder. Eu queria responder, queria dizer que estava pronta. Mas no fundo, eu estava apavorada. E então, Jesus estendeu a mão e disse: Vem, Madison, ainda tem mais para você ver. A mão de Jesus segurava a minha, com tanta firmeza que por um momento esqueci que estava morta. O toque dele era como fogo e paz ao mesmo tempo. E então, num piscar de olhos, a escuridão mudou. Surgimos em um lugar que não parecia com nada que eu já tivesse visto na terra. Um vale, sim, mas feito de sombra espessa, como se a própria atmosfera tivesse sido drenada de cor e som. Mas no meio desse breu, eu vi luz. Pequenas luzes bem distantes umas das outras. Eram pessoas, jovens, idosos, crianças, sozinhos,
com lamparinas acesas, segurando bíblias rasgadas, orando em silêncio. E o mais assustador, o mundo ao redor tentava esmagar cada uma dessas luzes. Esses são os que recusaram o sistema, Jesus disse. Eles não se dobraram diante da imagem. Não aceitaram a falsa conexão. Observei enquanto um grupo de adolescentes se reunia em uma floresta escura. Um deles começou a cantar baixinho um hino antigo. Os outros choravam. Sem celulares, sem redes sociais. Mas a presença de Deus entre eles era tão forte que eu comecei a tremer. Eles foram esquecidos pela sociedade, Jesus disse, mas são lembrados no céu. Foi então que vi algo inexplicável. Alguns desses jovens começaram a brilhar com intensidade. Suas vozes tinham poder. Quando oravam por alguém doente, ele era curado. Uma menina de 10 anos levantou as mãos e, ao orar, uma árvore seca floresceu diante dos olhos de todos. Outro jovem falou em línguas e pessoas de diferentes países entenderam, como se estivessem ouvindo na sua própria língua. Milagres, sinais, glória real. Esses são os que o mundo vai chamar de hereges, lunáticos, rebeldes, Jesus disse. Mas são os meus. Os que não precisam de chips, nem de likes, nem de atualização de firmware. Só precisam da minha presença. Eu comecei a chorar. Eu, uma garota que vivia no TikTok, presa a likes, trends e seguidores, ali naquele momento, percebi o quanto eu estava vazia. E como eles, os perseguidos, os escondidos, os zoados por todo mundo, estavam cheios de algo que nada no mundo pode simular. Esses são os últimos que brilham. Jesus continuou. E quando as trevas cobrirem a terra de forma total, serão essas pequenas luzes que mostrarão o caminho de volta ao Pai. Mas então, vi uma cena que me cortou por dentro. Um garoto com cerca de 13 anos capturado por autoridades. Ele se recusava a entrar no processo de integração, um lugar onde colocavam o chip e reprogramavam pensamentos desviantes. Ele dizia: Jesus é o único caminho. Eles riram. Disseram que aquilo era arcaico. Mas antes de levarem ele, o garoto fechou os olhos e começou a brilhar com tanta intensidade que as máquinas ao redor queimaram. Jesus me olhou. Ele vai morrer, mas não vai perder a vida. Foi aí que entendi. Não é sobre sobreviver, é sobre resistir. É sobre permanecer firme quando o mundo inteiro disser que você está errado. E então, como uma última visão, Jesus apontou para algo que vinha, vindo de longe. Uma onda de trevas gigantesca como uma tempestade de fumaça digital avançando sobre o planeta. Está chegando, ele disse. E quando chegar, todos terão que escolher. Aquela coisa que se aproximava. Não era apenas escuridão. Era inteligente, era viva, e vinha como um tsunami digital, misturando fumaça, códigos binários, gritos e sussurros. Era como se a própria internet tivesse ganhado consciência e ódio. Jesus ficou imóvel, observando, enquanto eu tremia. A onda negra, ele disse, com uma seriedade que fez o ar ao meu redor pesar. É o que está vindo. Vai parecer progresso, mas é possessão disfarçada. Observei enquanto a onda se espalhava pelas cidades. Ela não destruía os prédios. Ela os reconectava. Antigos. Hospitais se transformavam em centros de reestruturação neural. Escolas deixavam de ensinar o passado. Livros eram apagados, não queimados, mas deletados de todos os bancos de dados. E o mais insano, as pessoas celebravam. A onda prometia o fim da dor, das doenças, das dúvidas. Ela dizia: você não precisa mais sofrer, basta confiar no sistema. A dor é obsoleta, o medo é apenas um bug. Milhões aceitaram o convite. Vi filas e mais filas de pessoas entrando em torres metálicas onde recebiam atualizações cerebrais. Quando saíam, não eram mais as mesmas. Rostos serenos, olhos mortos,
almas ausentes. Eles não foram forçados, Jesus disse. Eles escolheram. Preferiram uma mentira confortável a uma verdade dolorosa. Eu vi também o outro lado, os resistentes. A onda os rastreava. Ela detectava qualquer sinal de fé, qualquer frequência espiritual que não estivesse integrada ao sistema. A onda invadia casas, sonhos, pensamentos. Tentava convencer. Sussurrava palavras bonitas. E quando isso não funcionava, atacava. Um grupo de cristãos escondidos começou a orar. Vi a onda se aproximar, envolvê-los, pressioná-los. Mas então, algo inacreditável aconteceu. As palavras deles, simples, quebradas, desesperadas, explodiram como luz. Não luz de lanterna. Era uma luz que vinha de dentro. E a onda recuou. Gritou como uma fera ferida e se dissolveu momentaneamente. Jesus olhou para mim e disse: "É por isso que ainda há esperança, porque uma alma em oração é mais poderosa do que 1000 servidores demoníacos." Mas ele também me mostrou uma imagem que partiu meu coração. Uma multidão de jovens, como eu, rindo, gravando vídeos, entrando em um lugar chamado A Fusão. Uma estrutura gigantesca, como um templo futurista. Lá dentro, prometeram a eles paz, fama, liberdade de ansiedade. Mas o que ganhavam era um pacto silencioso com as trevas. Saíam de lá sem saber que tinham perdido a eternidade. Eles acham que estão evoluindo, Jesus disse, mas estão sendo formatados. O inimigo não quer apenas controlar. Ele quer reescrever a criação. Eu caí de joelhos. Era muito. Era como se a dor do mundo inteiro tivesse sido despejada dentro de mim. E mesmo assim, Jesus me levantou. Com as 2 mãos nos meus ombros, ele olhou nos meus olhos e disse: "Você viu o que precisava ver, mas ainda há algo que precisa sentir." E então, tudo ao redor se apagou. E eu fui levada para dentro de mim. O mundo desapareceu. A cidade futurista, a onda negra, os templos digitais, tudo se dissolveu como vapor. De repente eu estava em um espaço sem cor, sem chão, sem tempo, só eu. Ou melhor, algo em mim que eu nunca tinha olhado de verdade. Era como estar trancada, dentro da minha própria alma. E o que eu vi, me quebrou. Havia partes de mim que ainda amavam as mentiras. Pedacinhos escondidos que queriam o conforto do sistema, o brilho da fama, a distração infinita da tecnologia. Eu vi minha obsessão por aprovação. Os vídeos que eu postava não porque queria compartilhar algo, mas porque queria ser vista. Vi momentos em que ignorei pessoas tristes ao meu redor, só para terminar. Um desafio viral. Vi horas e horas entregues à tela enquanto minha Bíblia pegava poeira. E aí, ouvi uma voz. Não era a de Jesus. Era a minha. Não sou digna de voltar. Não sou melhor do que os outros. Eu também me curvei. Mesmo sem chip. E então Jesus apareceu ali, mesmo dentro da minha própria alma. Ele não veio com reprovação, não veio com raiva, veio com lágrimas. Ele se ajoelhou diante de mim, o Rei do Universo curvado, e disse: "É por isso que eu vim. Não para buscar os limpos, mas os despertos." Ele tocou minha testa com 2 dedos e naquele instante, senti cada memória, cada falha, cada pensamento escondido, sendo arrancado e substituído por amor. Mas não um amor clichê. Era um amor que queimava, um amor que dizia: "Agora você sabe demais para voltar a ser morna. Agora você carrega um peso que só a verdade pode sustentar. Agora, Madison, você pertence a mim." Foi quando percebi que minha alma brilhava, não como aquelas luzes frias das interfaces neurais, mas como a chama de uma vela que resiste ao vento. "Você não será perfeita", Jesus disse, "mas será usada, e ninguém poderá apagar o que gravei em você." De repente voltei a ver imagens, como flashes proféticos.
Um auditório escolar. Jovens rindo de uma menina que falava de Jesus. Comentários online chamando alguém de fanática, manipuladora, mentirosa. Um vídeo viral, com meu rosto. O meu testemunho. Eles vão zombar, Jesus disse. Mas alguns vão ouvir. E para esses poucos, vale tudo. Então, vi a terra mais uma vez. Só que agora, vi como Jesus via. Milhões de almas à beira de uma escolha, eterna. Algumas segurando os chips nas mãos. Outras já com o coração completamente congelado. Mas no meio de tudo isso, alguns olhos estavam começando a se abrir. E quando olhavam para o céu, eles viam a cruz. E pela primeira vez, sentiam que talvez ainda houvesse uma saída. Jesus olhou para mim com um misto de urgência e esperança. Você é parte da última geração antes da grande virada, e sua voz será como o grito de um alarme no meio do sono coletivo. E naquele instante, comecei a sentir meu espírito ser puxado. A dor voltou. O corpo chamava de volta. Madison, Jesus disse, me abraçando pela última vez, não diga que eu sou contra a ciência. Diga que eu sou maior do que ela. O abraço de Jesus era como se o próprio universo me envolvesse. Mas ao mesmo tempo, havia um peso, uma missão, algo que eu sabia que mudaria minha vida para sempre. E então, ele me soltou. É hora, ele disse. E antes que eu pudesse responder, a luz explodiu. Tudo virou velocidade. Sentia meu espírito sendo puxado com violência. Era como cair de uma escada infinita. Mas em vez de medo, havia urgência. A realidade me chamava de volta. O corpo estava me esperando, mas o mundo para o qual eu estava voltando não era mais o mesmo. Acordei com um gemido, abafado. Minha garganta queimava. Meus pulmões doíam como se tivessem sido rasgados. A primeira coisa que vi foram luzes brancas, monitores apitando, e a voz da minha mãe, quebrada em soluços. Ela voltou. Oh, meu Deus! Ela voltou. Médicos correram. Gritos. Choque. Um deles dizia que eu havia ficado 23 minutos sem batimentos. Ela devia estar com morte cerebral. Isso é impossível. Ela não deveria estar lúcida, nem falando. Mas eu estava. Mais do que nunca. Porque eu tinha visto o outro lado, e o que me aguardava aqui era a verdadeira tempestade. Nos dias que se seguiram, as memórias voltavam em ondas. Não como um sonho, mas como algo tatuado na alma. E então veio o pesadelo. Vi no noticiário o que seria apenas mais uma manchete comum. Neuralink. Anuncia chip que promete remover ansiedade e melhorar conexão espiritual com o universo. Meu corpo congelou. A imagem, a sala, a frase, era exatamente o que Jesus tinha me mostrado. E foi aí que eu entendi. A onda negra já tinha começado. Corri para meu diário. Comecei a escrever tudo, cada detalhe da experiência. Mas não era só para mim. Eu precisava gritar para o mundo. Montei um vídeo simples, rosto na câmera, nada de maquiagem, filtros ou efeitos. Só eu, tremendo, mas convicta. Meu nome é Madison Walker. Tenho 16 anos. Morri por 23 minutos. E voltei com uma mensagem que você precisa ouvir. Se você acha que tecnologia é neutra, pense de novo. Se você acha que Elon Musk está apenas tentando ajudar, pense de novo. Ele não é o que você pensa. E isso não é teoria da conspiração. É espiritual. É real. E já começou. Postei o vídeo. Minutos depois, vieram os comentários. Você é maluca. Isso é ficção barata. Deixa o cara em paz, fanática. Mas no meio das críticas, uma mensagem surgiu. De um menino do Texas. Eu vi a mesma coisa em sonho. Eu pensei que era só minha cabeça. Mas agora sei que é real. Obrigado.
Depois outra. E outra. Jovens, muitos, dando sinais de que também estavam acordando. Jesus tinha razão. A minha geração é o alvo, mas também é o exército. E naquele quarto, com a luz do abajur piscando e o som dos monitores ao fundo, fiz um voto com Deus. Eu não vou me calar, mesmo que riam, mesmo que me cancelem, mesmo que tentem me silenciar, porque agora eu sabia. Batalha não era por controle, era por almas, e a próxima geração ainda podia ser salva. Dias se passaram, depois semanas, e agora, meses. O vídeo que postei com o rosto inchado, a voz tremendo e os olhos marcados pela eternidade, explodiu. Primeiro, 1000 visualizações, depois 100.000, e então, milhões. Mas a verdade é que a maioria não acreditou. Riram, me atacaram, fizeram vídeos reagindo, me chamando de mentirosa, de aproveitadora, de lunática. Alguns até criaram um apelido: a garota que quer cancelar Elon Musk. Mas eu não quero cancelar ninguém. Eu quero acordar corações antes que seja tarde. Porque eu vi o que vocês ainda não veem. Eu estive do outro lado. E o que mais me marcou não foi a visão de demônios digitais ou templos tecnológicos. Foi uma coisa muito mais simples e infinitamente mais real. A ausência de amor verdadeiro, a ausência de arrependimento, a ausência da voz de Deus. A tecnologia do futuro não virá como vilã. Ela virá como milagre, como conforto, como salvação sintética. Mas por trás do toque macio está o gélido afastamento da presença que nos criou. Hoje eu continuo tendo pesadelos. Às vezes acordo no meio da noite sentindo os olhos da onda me observando. Mas também acordo com outra coisa. Um chamado. Eu sei que meu rosto pode sumir da internet amanhã. Sei que talvez me tirem das plataformas, que me rotulem como perigo, como influência negativa. Mas não me importo, porque há jovens que estão ouvindo. Há corações começando a pulsar diferente. Há olhos se abrindo. Se você assistiu até aqui, saiba, você não é mais ignorante. Você já sabe. Agora, precisa decidir o que vai fazer com isso. Antes de voltar, Jesus me disse uma última coisa. Não foi um versículo, nem uma doutrina. Foi um sussurro que ainda ecoa em mim toda vez que o mundo tenta me distrair. O inimigo fala em volume alto, mas eu sussurro no espírito. A pergunta é: você ainda consegue me ouvir? Essa é a última frequência que restará quando tudo for digitalizado. A voz de Jesus. E ela não grita, ela chama. Você pode seguir com sua vida, abrir outro vídeo, rolar a timeline e esquecer tudo isso. Mas se você ouviu, de verdade, então, o Espírito já tocou algo em você. Não ignore. Você não precisa de um chip para se sentir completo. Você precisa da presença de Deus. E ela ainda está disponível. Mas por quanto tempo? Meu nome é Madison Walker. Tenho 16 anos, morei no Kansas. E por 23 minutos, eu morri. E o que Jesus me mostrou, mudou tudo. Agora a escolha é sua.